Olá, telespectadores da Teresópolis TV, programa Opinião. Estamos aqui mais uma vez, entrando na sua casa, entrando aí no seu escritório, aparecendo aqui na sua televisão, para dizer que o Brasil está no mato sem cachorro. Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Essa semana, o nosso ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva andou embaralhando as conversas, falando coisas que um candidato não pode falar, mesmo que ele pense, ele não pode falar e ele não pode prometer, porque seja numa prefeitura, seja no governo do estado, seja no governo federal, a maioria das grandes decisões passa pelas câmaras municipais, pelas assembleias legislativas e pelo Congresso Nacional, pela Câmara dos Deputados e pelo Senado. Então, quando eu às vezes digo que, olha, vamos escolher bem os nossos vereadores, deputados estaduais, deputados federais e senadores, eu não estou tentando desviar a atenção de ninguém. Porque o prefeito, o governador e o presidente da República podem ser muito bons e podem ser muito ruins, dependendo da Câmara, da Assembleia Legislativa e do Congresso Nacional. Ele não fará nada de ruim e talvez também não faça nada de bom, porque se a oposição a ele for aguerrida e forte, ele não consegue governar. O Lula andou falando que é a favor do aborto e depois disse que pessoalmente é contra, mas é preciso que tenha uma política pública para isso. Olha, eu acho que o Brasil devia fazer, defendo a ideia de que o Brasil deveria fazer um plebiscito apenas com as mulheres. São as mulheres que devem decidir se aborto é crime ou não é crime. Esse negócio de homem dar pitaco na vida de mulher é muito fácil, principalmente em um país onde mais de 25% das mulheres são arrimo de família, porque as mulheres acabam ficando com os filhos para criar. Muitas mulheres são iludidas, vão para a cama com o cidadão, engravidam e levam depois um belo chute no traseiro e fica com o filho para criar. Então fica muito fácil para o homem dizer que a mulher não pode, ou não deve, ou é crime que ela aborte. A sociedade precisa tomar consciência, principalmente a parte masculina da sociedade, de que não se cria filho sozinho. É muito fácil engravidar uma mulher, muito fácil, prazeroso, gostoso, e todo homem quer. Mas na hora do vamos ver, na hora de criar o filho, a mulher fica sozinha. Então esse país está cheio de mães solteiras, esse país está cheio de mulheres que assumiram e tocaram a vida para frente, está cheio de mulher divorciada que estão criando seus filhos. Então, a questão não é essa. A questão é um pouco mais embaixo. É o que nós estamos fazendo com as nossas mulheres. Primeiro, nós as estupramos. Segundo, nós as iludimos, nós as seduzimos, nós a engravidamos e largamos ela para trás com o filho, com a criança para criar. Estou falando que a maioria dos homens faz isso. Não é minoria, não é maioria. Eu conheço gente que aposta quantas mulheres ele vai catar no final de semana. Só que ele não pensa na consequência do seu ato. Ele não pensa que no momento em que ele ejacula, ele está correndo o risco de colocar uma vida no mundo. Aí depois ele foge, porque ele é covarde. Então vamos pensar, o presidente Lula, o senhor Jair Bolsonaro, o senhor Ciro Gomes, senhores governadores, deputados e senadores, é preciso dar para as mulheres o direito de que elas decidam se elas querem ou não que o aborto seja descriminalizado.
Nós, homens, não temos o direito e nem o dever de fazer isso. Tá certo? Eu, como homem, digo isso, porque nós achamos que nós mandamos e que as mulheres são nossas propriedades. Elas não são nossa propriedade. A religião não é propriedade da vida. Ou melhor, a vida não é propriedade das religiões. Então, pastores, padres principalmente, que nem casamento tem, pô, vai dar pitaco lá na sua igreja, não na vida das pessoas, sabe? É muito fácil, é muito bacana você vir aí defender que a mulher tem que ir presa porque fez aborto. É fácil. Mas vem segurar o rojão junto com ela. Vem segurar o rojão junto com ela, senhores pastores, senhores padres, senhores, como que eu vou dizer, senhores defensores da moral pública, senhores que cuidam da vida dos outros. É muito fácil. Mas vamos lá, gente. O Brasil está passando por um processo terrível. Aliás, o mundo está passando, mas o Brasil também. O Brasil está inserido nesse mundo. Essa eleição que chega agora é a eleição que vai decidir o que o Brasil é politicamente, o que o Brasil pensa politicamente, o que o Brasil quer para si politicamente. Se o Brasil quer de que em 4 em 4 anos a gente tenha eleições limpas, válidas, eleições para renovar o nosso presidente da República, os nossos senadores, os nossos deputados, os nossos governadores, ou se ela vai querer, por exemplo, cair na mão de um ditador para que nós não tenhamos eleição, porque a gente tem quem cuida da gente, né? Nós brasileiros gostamos muito da vida fácil, como quando a Anitta vem e diz que o brasileiro gosta de festa e de sexo, que não é mentira, as pessoas caem de pau em cima dela, mas ela é uma mulher e sabe do que ela está falando. É isso mesmo que o brasileiro gosta, de festa. A grande maioria dos brasileiros gostam de festa, gostam de tomar sua cervejinha no final de semana, queimar sua carninha, sabe? Se possível, ir para o rancho, se possível, ter um lugar para ele fugir do dia a dia. E eu não estou dizendo que o brasileiro está errado. Olha a vida da maioria dos trabalhadores brasileiros como é. Nós temos pessoas nas grandes cidades que demoram 4, 5, 6 horas do seu dia apenas com transporte público. E depois ele tem 8 horas para trabalhar e o resto dessas 8 horas, 8 com 6 são 14. Ele fica com aquele pedacinho para dormir, para descansar, para curtir a família. Então, gente, antes da gente falar mal do brasileiro, a gente precisa pensar no que o brasileiro está vivendo. Olha, de verdade, eu fico muito triste quando eu vejo o candidato Lula falando besteira, porque ele era a esperança daqueles que não aceitam ouvir mais as besteiras e as mentiras do Bolsonaro. E fico muito triste quando eu vejo o Bolsonaro continuar defendendo coisas que não são boas para o país, que não são boas para a nossa nação, que não são boas para os nossos filhos. E fico muito triste quando vejo que os candidatos que poderiam passar no meio desses dois homens, ou que poderiam nos oferecer uma via diferente, o que se chamam aí de terceira via, não conseguem conquistar o coração dos brasileiros. Ciro Gomes, mesmo eu não gosto dele, mas ele poderia ser um bom presidente, o senhor Lava Jato, né? Nós temos aí o Luiz Felipe Dávila, temos aí outros candidatos se colocando, como a Simone Tebet, aqui do interior do Mato Grosso do Sul, aqui pertinho de mim, lá de Três Lagoas, né? É terrível a gente ver que, infelizmente, a eleição vai caminhar para a gente decidir entre um e o outro, um plebiscito para deixar o Bolsonaro ou tirar o Bolsonaro e repor o Lula. Que pobreza! Aonde nós chegamos? Conversava outro dia com o Júlio Cuginotti, um amigo que mora atualmente na Itália, e estava dizendo para ele como
conseguimos ou como nós deixamos o Brasil chegar nessa situação ao ponto de não ter líderes, não ter estadistas para disputar uma eleição. Que coisa terrível. Que coisa terrível. Quem sabe a gente consiga dar uma volta ainda até chegar no dia 5 de outubro. Até mais.